Gênesis 21, 1 até o 21. Vamos fazer a leitura de acordo com a explicação da mensagem. Vamos nos preparar para ler a Bíblia. Senhor, estamos na Tua presença mais uma vez, pedindo que o Senhor venha trazer a luz à Tua palavra. Vamos meditar nesse texto bíblico de hoje, que possamos sair daqui, Pai, com um aprendizado, com uma lição, algo que o Senhor nos oriente, para colocar em prática essa semana, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, estamos na série de Abraão, hoje avançando já para praticamente o final da série. Nós estamos aí hoje falando do nascimento de Isaac. Provavelmente vamos mais 2 ou 3 semanas e vamos estar finalizando esse personagem da Bíblia. Já falamos aqui na terça sobre José, falamos aqui sobre Davi, sobre Elias, tantos outros personagens da Bíblia já foi falado aqui nas terças da esperança. E hoje vamos finalizar também Abraão com a graça de Deus. Primeiro tópico, versículo 1. O Senhor cumpriu o que prometeu. Veja o versículo 1 da sua Bíblia, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Graças a Deus, gente, o menino nasceu. Isaac vai nascer. Que luta que foi para esse menino nascer. Quanto tempo de oração, quanto tempo de espera. Aquele dia tão esperado chegou. Deus cumpriu a promessa, né? E aí você fala, mas pastor, mas por que assim tanta alegria? Porque o nascimento de Isaac é a coroação do chamado de Abraão, que diz: farei de ti uma grande nação, né? Você será pai de uma multidão, né? O nome Abraão é pai de uma multidão. Mas como se a Sara não engravida? E essa era a angústia, essa era a crise de Abraão, né? Vamos relembrar um pouquinho aí dessa questão. Por exemplo, pode voltar, Gilson. O sinal é esse aqui, Gilson. Obrigado. Vamos relembrar um pouquinho a história. Lá quando Deus faz a promessa para ele, no capítulo 12, no capítulo 15, ele fala para Deus assim: Deus, será que o meu descendente é o Damasceno Eliezer, né? Era um menino talvez que cresceu na sua casa, era um homem responsável pelo cuidado da sua fazenda, do seu campo. Talvez é esse Deus. Deus fala: não, aquele que será nascido de ti, será gerado de ti. Se você acompanhou a série, depois a Sara vai ter uma ideia ridícula, vai dizer assim: ó, tem um filho com a minha escrava Agar, né? Faça um filho com ela, vai ser meu. A pior coisa que fez foi ter anuído essa ideia da Sara. Depois, na terceira fase da Bíblia, que mostra essa crise, é quando Deus aparece para Abraão e fala que troca o nome dele, de Abrão para Abraão, que significa Abraão, pai de multidão. E Abraão ri. Quem veio na série lembra. Abraão ri da risada de ironia, porque ele fala assim: Deus, que Ismael, que é o filho da escrava, viva diante de ti. Mas não só ele ri, mas no outro capítulo Sara ri, quando aqueles anjos visitam a casa dela, e ela está ouvindo a conversa atrás da porta, e quando o anjo fala: daqui 1 ano eu vou voltar e você vai engravidar, Sara ri. Ironia. O anjo fala: você riu? Ela fala: não ri, mentiste para Deus, você riu. Gente, o tempo todo essas altos e baixos, essas crises de fé, e agora chega o momento prometido. É interessante o versículo 1. O Senhor cumpriu o que havia prometido. Versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Olha que bonito agora. No tempo determinado de que Deus lhe falara. No tempo determinado. Gente, olha, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Olha, gente, nós podemos ter muitos planos, muitos projetos, mas o certo é que Deus, Ele está nos direcionando, Ele está nos dirigindo, está controlando essa história. E não dá para entender isso. Eu sei que não é fácil entender esse mistério, mas Deus
parece que não chega, parece que não acontece, parece que não passa essa fase difícil da minha vida. Gente, demorou 25 anos para Isaac nascer, da promessa ao cumprimento. 25 anos de Abraão esperando esse filho. Gente, 25 anos não é 25 dias. 25 anos é uma vida para a realização de um sonho, de ser pai, de ser mãe. Então, olha, a gente aprende aqui hoje, a primeira lição é o tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, no tempo determinado, o cumprir o tempo prometido. É bom a gente confiar e descansar em Deus. Versículo 3, veja na sua Bíblia o que diz: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o Abraão o nome de Isaac, né? Isaac foi o nome que o próprio Deus, no capítulo 17, versículo 19, tinha sugerido, já tinha dado para ele. Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, lhe chamarás Isaac. E ele obedece a Deus, ele põe o nome de Isaac. Sabe por quê, gente? Isaac significa riso, mas agora não é riso mais de ironia, é riso de alegria, né? Não é riso de dúvida. Ah, Deus, será que eu vou engravidar? Será que a Sara vai engravidar? Não, é riso de alegria, é riso de alegria completa, né? Abraão põe o nome dele de Isaac. Interessante como nossos filhos, o nome dos nossos filhos tem muito significado para nós, né? Por isso que a gente não deve dar um nome, eu vou dar um nome porque eu vi na novela. Não. Eu vou dar um nome porque eu vi um jogador de futebol ganhando na Copa do Mundo. Não. Você vai dar um nome que tem um significado para a sua história, para você e para o seu marido, para a sua esposa. Os filhos têm um significado, eles chegam num momento na nossa vida, né? O nome tem que ser bem escolhido, o nome tem que ser bem pensado, tem que ser orar por esse nome, porque o nome tem um significado por trás disso. É riso. Isaac significa riso, né? Deus concedeu aquela bênção, aquele sonho, aquele projeto. E Abraão consagrou o seu filho, versículo 4, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado, né, gente? Nós já falamos aqui que foi em Abraão, foi instituída a circuncisão, né? Deus falou para ele, você tem que circuncidar os meninos que nascerem. E assim, a partir daquela época, todos os meninos judeus são circuncidados. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando veio nessa terra, Ele não manda nós mais agora circuncidar, mas sim batizar. Agora o símbolo é a água. As meninas também estão inseridas no batismo, tanto o menino quanto a menina. E o ato do batismo, o ato da circuncisão, é muito mais do que um símbolo, gente. É um ato de fé, de entregar o filho a Deus, de dizer, meu Deus, esse meu filho eu consagro a Ti. Eu quero que esse menino seja uma bênção, dê muita alegria para mim e mais para você, Senhor. Né? Como a Ana lá pegou o seu filho, consagrou o seu filho Samuel, né? A gente tem que consagrar os nossos filhos para Deus fazer deles o que bem entender, né? Deus encaminhá-los na profissão que Deus quiser, não que eu quero, eu quero que o meu filho seja um médico. Às vezes Deus não quer isso, né? E aí você vai ficar colocando na cabeça desse moleque desde pequeno, vai ser médico, mas quando se formar vai ser um médico mal resolvido, né? Vai pegar o diploma e vai dizer, pai, está aí, você não quer ser médico? Então está aí o diploma. Mas ele não quis ser isso, né? Então a gente tem que dizer para Deus, Deus, aqui estão os nossos filhos, nós batizamos, nós oramos, consagramos eles, e que eles se façam a tua vontade. Qualquer profissão é linda, qualquer vocação é bonita, que eles sigam a sua vocação, né? Encaminhá-los, como nós falamos no mês da família, encaminhá-los na igreja, né? Que eles possam dar muita alegria para os pais por estarem na igreja também. Versículos 5 e 7. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Quem diria, gente? Olha o que Sara diz aqui. Quem diria? Quem teria dito que Sara e Abraão
amamentaria um filho. Gente, 100 anos, está escrito na Bíblia aí, ó, tinha Abraão 100 anos, tinha Sara 90 anos, não está dizendo aí, mas nós sabemos disso, devido aos estudos que já foi feito. Como que engravida, gente, com 100 anos de idade? Né? A não ser um milagre, um rejuvenescimento, um propósito de Deus. Todo mundo ficou impressionado. Os servos dele lá disseram, não é possível que a Sara está grávida. Os amigos, os vizinhos, poxa, quem diria, Sara, que você engravidou? E no versículo 6 ela fala, Deus me deu um motivo de riso, que é o nome de Isaac, e todo aquele que ouvir vai rir-se juntamente comigo. Está no versículo 6 da sua Bíblia, né? Vai rir-se de alegria, né? Vai rir de gratidão. Um pequeno filhote no seu braço, não era só agora um sonho, mas a realização daquele sonho, daquele 25 anos aguardando essa gravidez, essa promessa de ser pai de uma nação, e agora aconteceu. E o que ele faz? Versículo 8, dá um grande banquete, uma grande festa. Olha o que diz o versículo 8, Isaac cresceu e foi desmamado, né? Já passou alguns anos, no dia que ele foi desmamado, nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. A vida de Abraão era uma festa, ele estava feliz, estava contente, a vida era só alegria, aquela criança dava-lhe prazer. E quando ele foi desmamado, alguns dizem aqui de 2 até 5 anos, uns comentaristas falam 3, 4, não se chega numa ideia fixa, talvez de 2 a 5 anos. Quando ele tinha essa idade, Abraão fez uma festa de gratidão a Deus, porque agora essa criança já estava começando a dar os primeiros passos, começando já, foi desmamada a mãe, já estava comendo já uma comida mais sólida, começando já a se relacionar mais com as pessoas, não era mais aquele bebezinho ali que só dorme, acorda, mama, dorme, acorda, mama, dorme. Não, agora ele estava em contato com as pessoas, já estava reconhecendo as pessoas, e uma festa por esse motivo. Mas, gente, aquela alegria daquela festa durou pouco. Versículo 9, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Vamos entender o que está acontecendo. Aquela festa bonita, está feliz Abraão, o menino já está começando a correr já, a dar alegria para a família, aquela coisa toda, aquela festa, e de repente aquela festa fica triste. Por que fica triste? Aquele evento festivo, acontece algo ruim. O que aconteceu? Provavelmente o menino Isaac, que ainda era pequenininho, e o Ismael, que era o filho da escrava com Abraão, da Agar, provavelmente o menino começou a provocar. E você sabe como é mãe. Mãe, às vezes, não sempre, tá, mães? Me desculpe, mas as mães, às vezes, ficam histéricas, né? Eu tenho um médico que fala assim, um amigo médico, fala assim, Daniel, se eu fosse voltar de novo na medicina, eu nunca seria pediatra, porque a mãe toda é histérica. Mãe, quando toca no filho dela, o cabelo pula lá em cima. Então a Sara ficou louca. Porque está mexendo com o meu filho, o Ismael já é um adolescente, o meu filho é um pequenininho, está caçoando dele. Olha a confusão armada ali, né? Sara, os espinhos daquela mãe cresceram, e ela foi em cima do Ismael, né, que era um adolescente, e tinha aquela briga com Agar, né? Talvez, gente, o Ismael fez uma brincadeira, talvez o Ismael também não era fácil para o Ismael, por quê? Quando Ismael nasceu, era só ele, Abraão dedicava atenção para ele. Agora, nasceu um outro menino, nasceu Isaac, e agora o Isaac é filho de Sara, então ele tem prioridade. Esse menino talvez está sentindo assim também, um adolescente excluído, sentindo assim, meio que, sabe, afastado da família, e talvez ele vai provocar o outro, porque criança é assim. A criança, quando ela vê um outro que tem o lugar dele, ele provoca, né? Ele é maior, ele provoca. E nessa provocação, a Sara, olhando, viu a cena, e nessa hora ela chama Abraão, né? Eu me lembrei de uma fase da minha vida, quando eu era criança. Eu tinha um tio que não tinha filhos. Ele não tinha filho, então ele dava muita atenção para mim, sobrinho, tio, e a gente era muito gostoso. Ele era professor de judô, eu fazia judô com ele, aquela amizade legal. Ele era bem jovem, ainda solteiro.
E eu lembro, depois que ele casou, ele não tinha filhos ainda, mas aí meio que ele adotou um garoto. Ele começou a trazer um garoto mais para perto dele, que tinha um parentesco com familiar lá da esposa, etc. Não era assim, bem de sangue, assim, vamos dizer, não era um sobrinho de sangue, era uma criança que estava próxima e foi trazido para perto. E eu lembro que olha como criança é besta, eu comecei a ficar com ciúmes daquele guri. Comecei a ficar com ciúmes. Eu lembro que o meu tio tratava ele como um filho praticamente. Não tinha esse menino antes, ele era da minha idade. Eu lembro que um dia nós dois nos pegamos lá e começamos a brigar e se bater, e porrada, e chute, e soco, aquela confusão. O pessoal chegou, para com isso, para com isso. O que era? Besteira, ciúmes, né? Então isso existe, isso é normal, isso acontece em qualquer família, né? E a Sara, quando ela vê essa situação, ela vai para cima de Abraão. Veja o versículo 10 aí. Disse a Abraão, a Sara diz a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso, versículo 11, aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, no caso, Ismael. Gente, o que está acontecendo é o seguinte: Abraão, talvez assim, estava vivendo uma fase legal assim da vida dele, né? Poxa, eu tenho já o Ismael, um adolescente, e eu tenho Isaque agora. A Sara e Agar já se resolveram, porque a Sara tinha mandado embora, mas Deus mandou Agar voltar, e ela voltou, ficou no canto dela. As coisas estavam meio que acalmadas, parece que o passado estava enterrado. Mas nesse momento, numa festa, surge novamente aquela intriga, surge novamente aquele sentimento negativo. Há uma animosidade entre Sara e Agar, né? Há uma controvérsia, e ali começa a haver o ódio e não o amor. E Sara vai correndo, como eu disse lá, e diz: Abraão, dá um jeito, manda essa mulher embora, ela e esse filho aí, né, o Ismael. Escute uma coisa, você que acompanhou essa série, você vai entender essa frase aqui. Sara havia maltratado Agar, agora o filho da Agar maltrata o filho de Sara. Sara havia feito Agar antes fugir, grávida. Agora Sara faz fugir Agar e o seu filho adolescente. Veja que a coisa é do passado, não é de agora. A coisa ela vai remontando, né? Coisas anteriores. O passado vai vindo no presente. A exigência da Sara é o quê? É injusta. Dá um fim nesse moleque. Dá um fim nessa escrava, né? Poxa, Abraão é pai desse garoto. Um erro do passado, porque Deus falou que ia ser gerado dele, mas não, vai lá, tem um filho com a escrava, esse filho vai ser meu, como se fosse meu. Foi um erro. E agora o erro do passado está vindo no presente. E Abraão, diz a Bíblia, que está com o coração, e foi muito penoso, diz a Bíblia, para Abraão mandar embora essa criança. Versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Pessoal, deixa eu explicar o que aconteceu aqui. A situação está muito crítica. Abraão não sabe o que fazer. De um lado ele tem a Sara, do outro lado ele tem o filho adolescente. Ele fica sem saber o que fazer, e Deus intervém. Como é bom quando Deus intervém em nossa vida, quando a gente não sabe o que fazer. Deus aparece para Abraão e fala com Abraão: não, Abraão, dá continuidade, pode colocar ele para fora, porque eu vou cuidar desse garoto. Não vai criar caso com a Sara, pode seguir, eu estou cuidando do Ismael também. Pessoal, não vamos tirar a responsabilidade da Sara e nem de Abraão. Isso aqui é uma maldade muito grande o que foi feito aqui. Por exemplo, Judas, vamos lembrar de Judas, né? Judas Iscariotes traiu Jesus. Alguém tinha que trair, foi Judas. Jesus foi para a cruz, mas não reverte a maldade do coração de Judas. Então a gente tem que sempre entender isso.
Deus resolve, mas existe aquela maldade na história. Outro exemplo, José, vendido pelos irmãos. Deus fez aquele grande milagre, levou o povo para o Egito, fez de José o governador do Egito, depois levou a família. Deus transformou o mal em bem, mas os irmãos de José não foram inocentes, foram maldosos. Então a gente precisa entender o seguinte, que a Sara, Deus deu um jeito ali, mas houve uma maldade da parte da Sara. Não se faz isso, né? Não se manda embora uma pessoa. Para a gente ir para o final da mensagem, vamos ler do versículo 14 a 21, porque eu não quero explicar esse trecho, é muito longo, para a gente resumir, já indo para o final, versículo 14 a 21 da sua Bíblia, veja aí. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs as costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ela, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, resumindo, pessoal, a Sara mandou que Abraão colocasse um fim naquela história, colocasse para fora de casa Agar e o filho adolescente. Assim Abraão faz, despede de maneira muito crua, muito seca, e vai embora o menino, chega lá no deserto, começa a passar sede, passar fome, a mãe começa a chorar, desesperar, dizendo, não, o menino vai morrer, vou deixar ele morrer sozinho aí. E nisso aparece Deus e fala uma coisa muito linda para ela, fala assim, não temas. Essa frase é uma das mais lindas da Bíblia, né? Não temas, né? Eu tenho um projeto, eu tenho um projeto para esse garoto, e esse garoto Ismael, ele vai crescer e vai ser um perito caçador e um perito arqueiro. Para a gente concluir, pessoal, enfrentando as consequências. Um dos problemas mais difíceis que nós enfrentamos é quando os erros do passado, eles aparecem em nosso presente. Algum desses problemas conseguimos deixar para trás de forma definitiva, mas outros problemas, eles vão reaparecendo em nossa história, vão sendo relembrados. Num determinado ponto da vida, numa determinada situação da vida, aquele problema, ele reaparece. E algumas vezes essas experiências são dolorosas, especialmente quando parece que está tudo indo bem, uma festa. Mas de repente o passado, ele vem no presente, e os fantasmas, eles nascem diante de nós novamente. O que fazer nessa hora? Não é fácil. Talvez tenhamos que conviver com o problema, como Abraão teve que conviver. Teve que ir ajeitando, teve que ir tentando fazer a vontade de Deus, apesar dos erros que ele cometeu. Eu quero concluir com a oração da serenidade. Eu acho ela muito linda, essa oração. Vamos ler juntos? Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, aquelas para modificar, e sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. Gente, tem coisas que a gente não pode mudar. Aquele menino Ismael já existia na família, não tinha como voltar para trás. Tem coisas que não tem como modificar, temos que ter coragem para aceitar. E outras coisas na vida, temos que ter coragem para mudar comportamentos, situações, pensamentos. E a grande sabedoria da vida é saber a diferença de cada coisa e a hora de cada coisa. Aceitar
muitas vezes, significa parar de lutar contra aquilo que é inevitável, tem que ser enfrentado. Então, gente, que Deus nos ajude nessa batalha, nessa luta de enfrentar o nosso passado e com sabedoria construir uma nova fase, uma nova história. Amém? Vamos orar, fechar nossos olhos. Pai, agradecemos por mais um dia, mais uma mensagem sobre a vida de Abraão, tantos ensinamentos, Pai, tantos erros, tantos acertos, que nós possamos ser sábios de aprender com os erros dos outros, Pai. Dá-nos assim essa sabedoria, no nome de Jesus. Amém.